Boa noite. Boa noite, Patrícia. Como vai? Tudo bem? Muito bem. Vamos esperar um pouquinho os colegas chegarem, tá? Vou silenciar o meu microfone. Vamos ver se alguém mais aparece nessa segunda-feira. Enquanto chegam os nossos colegas, como tem sido o trajeto de Gramática 2 até agora? E recém começamos. Até agora, bem, às vezes um pouco confuso. Hoje eu fiz o trabalho prático e procurei três frases, eu pus no muro, né? Mas, bom, eu não sou muito amiga da gramática. Não sei porque não gosto, a verdade não gosto. Mas, bom, eu sei que é necessário, então, bom, eu tento, mas a verdade não gosto para nada. Por isso eu faço tudo e tento estudar mais, porque às vezes é difícil para mim. Bem, olá, Hola, ¿cómo Graciela. están? Como vai? Tudo bem? Todo bien. ¿Qué haces, Patri? ¿Cómo estás? Bien, vos? Lindo. Bien. Então, respondendo a sua pergunta, Patrícia, e dando as boas-vindas à Graciela. A gramática não é querida por muitos e é um grande problema. Tanto que são poucos os professores que se aventuram, assim, o que gostam, né? Fato é, a gramática é a lei, né? Como o direito, tem que ter advogado no mundo, tem que ter gramático também. Ainda que eu acho que na tradução as regras são mais laxas um pouco. A gramática tem situações que são bem estranhas e são como a regra diz, né? Às vezes tem uma teoria por trás, mas nem os próprios gramáticos têm muito consenso. Então, mas é importante saber, né? E eu acho que uma das coisas que vocês, como tradutoras, deverão saber é explicar o porquê escolheram uma palavra por outra, por que trocaram Ujú. um verbo por outro, por que escolheram um advérbio de tempo ou de lugar por outro, né? Tem situações que vocês vão ter que explicar, né? E não saber explicar complica, pelo menos na última etapa da matéria, né? Tradu As tradutoras podem perguntar, os professores podem perguntar, por que você usou essa palavra aí, né? Por que você não usou o verbo sinônimo, né? Então, aí vocês têm que justificar. Justamente hoje nós tivemos uma discussão engraçada no grupo de professores sobre o que era? Era um adjetivo que eu acho que é um adjetivo. Muxoxo, lá do Nordeste do Brasil. Eu não conhecia, li o contexto e entendi que significava alguém que estava desgostoso, né? Outros adjetivo desconhecido também. Mas era alguém que não estava muito de acordo com a situação.
E foi realmente engraçado as opções que a gente encontrou para traduzir isso, né? Mas a gente teve que identificar, né? A palavra e saber. E a gramática ajuda para isso, para a gente dar fundamento naquilo que a gente já percebe, né? O que é a língua, né? Bom, 8 e 7, nossa aula está sendo gravada, depois eu converto ela em vídeo e subo na plataforma para aqueles que não puderam participar. E a ideia desse segundo talher, porque o primeiro foi em Páscoa, né? Porque entendam, a gente compartilha o Zoom com todos os professores de línguas vivas daqui da escola, do Instituto, né? Então, acho que pelo menos 15 professores de português e outros 15 de inglês. Então, os horários são bastante difíceis, a gente tem que reservar com muita antecipação. É, tá chovendo. Achei estranho o barulho da chuva. É, então, a gente vai ser, os meus horários sempre vão ser das 8 às 9, mas os dias eu vou tentar, coloquei as nossas aulas segunda ou quinta. São os dias que eu posso e que eu sei que nem todas vocês vão poder, mas vai ficar gravado para depois vocês verem, certo? Bom, vou começar a nossa aula. Então, é uma revisão bem breve, porque a gente viu pouco conteúdo, mas eu acho Uhum. que é importante a gente ver agora algumas coisas para ir fortalecendo os conhecimentos depois, tá certo? Como yo digo siempre, pueden preguntarme en español o en portugués. Yo contesto como venga la pregunta si puedo. ¿Sí? A veces no se puede traducir muy claro porque la gramática tiene terminologías muy específicas y las gramáticas española y portuguesa no encajan a la perfección. ¿Sí? Entonces, haremos lo posible. ¿Ok? Muy bien. Empezaré entonces a compartir mi pantalla. Ven ahí una diapositiva con simple, gramática portuguesa 2, professor Almeida Neto, estamos vendo? Sim? Uhum. Muito bem. Bom, aí estamos mostrando para vocês o mapa da primeira parte do nosso trajeto nessa matéria, tá certo? Aí vocês estão vendo o que nós veremos daqui dentro, esse mês ainda, e o mês que vem talvez uma parte, tá? Estamos ainda no sujeito e predicado, começando a transitividade verbal, que é o primeiro passo para estudar os complementos verbais, certo? Então, é muito importante tirar as dúvidas, perguntar, porque essa é a primeira parte. Depois vem a segunda parte, que já é período composto, né? Então, é mais difícil ainda. Tá certo? Então, estamos aí sujeito, predicado, e nem entramos nos termos integrantes. Vamos entrar neles, eu acho que na semana que vem. Tá bom? Vamos lá. Ok. Não sei se tem uma pergunta sobre esse desenho, esse diagrama. Bom, vamos para trabalhar algumas questões que apareceram nos trabalhos, né? A questão dos sujeitos. Vi que não houve dificuldade com o sujeito determinado simples, nem com o sujeito determinado composto, nem com o sujeito determinado oculto ou implícito, tá? O importante é deixar claro que todos são sujeitos determinados. Por quê? O sujeito simples é João comeu maçã, né? João é o sujeito. João e Maria comeram maçã, sujeito determinado composto. Determinado, porque podemos determinar, né? Comi uma maçã. Então, sujeito determinado oculto ou implícito, porque o comi determina que sou eu comi, né? O verbo denuncia quem fez a ação. E aí depois nós temos duas instâncias de sujeitos difíceis, né? O indeterminado e o inexistente. E depois eu vou fazer uma correção aqui que eu percebi hoje, preparando a aula de hoje, que eu cometi um erro na correção e depois eu vou corrigir
de novo, ou subir de novo o trabalho, modificar as notas, tal, tá? Fiquem tranquilas que eu percebi que eu errei aqui. Bom, não é sempre que eu erro não, viu? Mas essa vez eu errei. Bom, vamos lá. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que está presente, certo? Mas nós não temos nenhuma pista de quem é, ok? E temos três situações em que eles podem ser indeterminados. Aí vai entrar Mercedes. Aí, esperar que ela entre. Dar boas-vindas para Mercedes e Mercedes, você está aí? Acho que sim. Vamos continuar a nossa aula, então. Bom, sujeito indeterminado é aquele sujeito que a gente está na oração. Bem-vinda, Mercedes. Está na oração, mas nós não podemos identificar ele, certo? Então, o clássico é a terceira pessoa do plural. Falaram bem de você lá na escola. Esse falaram não quer dizer que eles falaram, nem elas falaram. Pode ser uma pessoa só. Pode ser um colega, um aluno, o diretor, certo? Uma mãe, um pai, o zelador. Alguém falou, né? Falaram bem de você. Essa é a maioria dos casos de sujeito indeterminado é a terceira pessoa do plural, tá certo? Eles, elas. Tá? É a maioria dos casos, espanhol, português, tá certo? Depois nós temos o vive-se bem em São Paulo, que é o índice de indeterminação do sujeito, né? Quem vive em São Paulo bem? Não sei. Os paulistanos, os nordestinos, os argentinos, vai saber, né? Mas sabe-se que alguém vive bem em São Paulo. Vive-se bem em São Paulo é um recurso da língua portuguesa, esse índice de indeterminação, para esconder o sujeito aí, tá certo? Então é isso. Então, vamos supor, poderia dizer estuda-se bem no Línguas Vivas. Então, quem estuda, alguém estuda, né? Pode ser uma pessoa, vários, os alunos, né? Os alunos de inglês, os alunos de português, vai saber, né? O estuda-se bem, esse índice indetermina quem são os alunos, tá certo? No caso, estuda-se. Não temos um sujeito que está escondido dentro dessa oração pelo índice de determinação do sujeito. Depois, temos essa questão do verbo no infinitivo, e aí é onde eu errei, que eu corrigi em algumas, a maioria errou, colocou o sujeito determinado oculto, mas algumas colocaram o sujeito indeterminado e fizeram correto, as que colocaram assim fizeram correto, tá? O sujeito é indeterminado, olha só. Era penoso estudar gramática na quinta-feira, né? Então, aí temos alguém que estudou, não sabemos quem, que o verbo está no infinitivo impessoal, é uma característica do verbo, né? Então, aí o sujeito é indeterminado, porque sabemos que alguém estudou na quinta-feira, mas não sabemos quem. É um recurso da língua. Então, não se preocupem, eu vou corrigir de novo essa parte do trabalhinho, vou modificar, vou subir de novo, e aquelas que foram prejudicados ou beneficiados na nota vão ter uma correção aí, tá certo? Nesse ponto do trabalho número 1, tá certo? De acordo? Ok? Meia culpa, faço aqui, e às vezes a gente erra também. Confunde na hora de corrigir os trabalhos, pense que eu tenho com vocês, são 6 alunos, mas no primeiro ano são 36 alunos, então às vezes a gente mistura, é diferente um pouco, né? Então vamos lá. Então está explicado aí. 3 situações de sujeito indeterminado. Terceira pessoa plural é a mais comum, o se, no caso índice de indeterminação do sujeito, e o verbo no infinitivo, certo? É importante ver isso porque vamos ver um exemplo daqui a pouco. Sujeito inexistente é aquele que se relaciona ao clássico fenômenos da natureza, né? Ou ao verbo haver, ou ao verbo fazer com sentido de tempo, tá certo? Ó, e é bem fácil de perceber. Olha só, choveu durante a noite. Então, quem choveu? Ninguém choveu, né? A natureza choveu? Não. O verbo chover é sujeito inexistente, né? Nevou, né? Trovejou.
Agora, se o sentido é figurado, tem sujeito. Se eu falo assim, ele trovejou impropérios ou palavrões contra o chefe, né? Então, esse trovejar, ele é o sujeito do verbo trovejar, porque está no sentido figurado, certo? Então, temos que ter atenção com os verbos fenômenos da natureza no sentido figurado, ok? Havia pessoas naquele lugar, verbo haver, verbo impessoal, há muitos anos e faz 2 meses. Veja que os verbos aí cumprem uma função de tempo, né? Tempo realizado, né? Então, aí também o sujeito é inexistente, ok? Vou fechar meu microfone e vou deixar para que vocês perguntem alguma coisa enquanto isso. Fecha aqui, silenciar. Yo hasta acá voy bien. No sé las chicas. Sim, Olá, boa noite. Eu não entendi o que é que você estava dizendo sobre algo que não estava bem corrigido. O que aconteceu com isso? Não entendi. No trabalho 1, eu corrigi o sujeito indeterminado e escrevi inexistente. Teve um erro lá na hora da correção, certo? E eu vou corrigir isso de novo e vou subir de Ah, novo a correção, tá certo? o meu trabalho não ficou muito bem. Agora não lembro. Mas no primeiro lugar eu enviei errado e depois disso eu, eu enviei tarde e também tinha muitos erros, mas agora não lembro o que era. Talvez será isso, não sei. Eu sei que eu corrigi errado e vou corrigir de novo essa parte. Eu acho que é a pergunta número 2 do primeiro trabalho, tá? Eu estive vendo e aí lembrei que poderia ter errado e realmente errei, então eu vou corrigir de novo para tirar essa dúvida, tá? Importante esclarecer. Verbo no infinitivo, nessa condição aí, onde você vê que tem um sujeito que realizou a ação, mas nós não podemos identificar porque o verbo está no tempo, na forma impessoal, é sujeito indeterminado, certo? É muito parecido com falaram bem de você. Você pode dizer que alguém realizou a ação, mas não podemos rastrear quem. Era penoso estudar gramática por exemplo, era penoso estudar gramática, tá? Então, alguém estudou gramática, mas quem? Sabemos. Então, aí temos o caso sujeito, o verbo no infinitivo. Esse é o ponto que eu estava explicando há 5 minutos, 2 minutos atrás. Certo? Mercedes? Bom, para mim fica claro, mas talvez depois, quando eu faço o exercício, eu tenho erros, mas agora eu acho que eu entendo. Uhum. Vamos praticar daqui a pouquinho, então, com alguns exercícios todos juntos. Vamos para a próxima. Verbos de ligação e verbos significativos. 2 conceitos da gramática, tá? Que é importante reforçar também. O verbo de ligação é aquele verbo que une o sujeito, que nós já estudamos, com uma qualidade de sujeito, certo? Então, a plateia é jovem. Meus filhos são felizes. O diretor parece ansioso. Então, temos o sujeito e a qualidade do sujeito e esse verbo que une diretamente. É um verbo de ligação, ou como algumas gramáticas chamam, copulativo, certo? Não gosto muito dessa palavra copulativo, que não favorece muito a interpretação, mas prefiro ligação, que fica mais fácil, né? E os verbos significativos são todos os verbos que têm algum significado próprio, que geram uma imagem mental do seu significado. Então, comi, gostei, dancei, vou, ir, vir, voltar, andar. Você fala o verbo e o verbo, aparece uma coisa na mente, né? Diferente do verbo ser. Ser, estar, não gera uma imagem, né? Então, os verbos significativos são os verbos de ação. Os verbos que trazem uma ideia consigo, tá certo? Então, é importante ter bem claro aí. E os verbos significativos, eles geralmente são transitivos ou intransitivos, no caso, vejamos aí, não vou.
Não vou é bem claro. Não vou. Não precisa um complemento. Se eu quiser dizer não vou embora, não vou, não vou para casa, não vou rápido, é outra história. Mas o verbo em si não precisa um complemento, tá certo? Bom, aí temos os verbos transitivos diretos, né? Comi, verbo transitivo indireto, gosta de, né? E é interessante que no espanhol esse verbo não é transitivo indireto. Eu posso dizer me gusta el fideo. Ele é direto. Então, é interessante essa diferença aí do verbo gostar ou gustar, né? Prefiro dançar a fazer música, que o verbo com dupla transitividade, né? É um verbo que eu acho que eu falei no vídeo que deixei para essa semana. Enfim, tá certo? Então, verbos significativos, atenção, são os verbos que a gente tem que ter bastante atenção. São a maioria dos verbos, né? Vamos dizer assim. Alguma pergunta? No, no exemplo do verbo gostar, gostar de uma coisa, gostar de alguém, sempre é verbo transitivo indireto, intransitivo, um verbo intransitivo. Verbo Por exemplo, transitivo indireto. indireto. É. Aham. Não, pergunto porque agora na prática, na plataforma, que temos que colocar 3 exemplos mm, de um conto. Esta semana temos um conto. Em, não estava segura Aham. se tinha colocado o exemplo corretamente, com eh, o verbo transitivo indireto. Que era o exemplo concreto: ninguém na casa gostava do velho. Verbo transitivo indireto. Sim, Isso mesmo, isso mesmo. O verbo gostar, é. ele é sempre dessa característica, transitivo indireto. Perdón. Yo lo interpreto, me es más fácil interpretarlo con la preposición. O sea, si hay preposición, es transitivo indirecto. Na maioria dos casos, sim. Claro. Na Ah, maioria dos casos. Existem exceções, tá? ajá. Que já veremos mais para frente. Vamos com calma, mas a regra geral é essa. Sim. Mercedes, quer perguntar alguma coisa? Não, eu lembrava que ontem, quando eu estava fazendo um prático, tínhamos que dizer se eram verbos de ligação ou significativos, e para mim eram todos significativos, mas porque somente é o verbo ser, parece, não tem muitos mais. Os verbos de ligação, os verbos copulativos são os mesmos que em espanhol, não são Assim é. muitos. Isso mesmo. Sim, no exercício, eu não sei de que semana era, acho que era a semana passada. Sim, Ontem, eu fiz ontem. sim. Esses eram Para mim todos eram todos. significativos. É que é estranho quando todas as Sim. respostas são iguais, então às vezes o aluno assusta, né? Ele Sim, confunde, ele vai eu jogando estou assim. fazendo, É bom estou para fazendo vocês algo mal. ficarem com certeza Fui. mesmo, né? Mas é isso sim. Às vezes, ali eu acho, se estamos falando do mesmo exercício, eram todos significativos, tá? Podemos avançar? Sim. Agora sim. Agora vamos trabalhar um pouquinho. Tá? Eu vou mostrando as orações e a gente vai falando. Bom, tipos de predicado, aí eu coloquei o cavalo disparou, verbo significativo, né? Então, predicado verbal. Vocês estão vendo aí as interações, estão aparecendo certinho? Sim. O cinema estava lotado, tá? Estava, que é? Se querem abrir o microfone, Verbo pode. de ligação. Verbo de ligação, então, predicado nominal. Temos uma Uhum. característica do sujeito.
se lembra. Sorriu nervosa. O que pode ser aí? O outro, o terceiro, nominal, verbal, verbo nominal, ou algo assim. Sim. Verbo intransitivo. Aí temos o verbo, né? A Predicado, Irene verbo sorriu, nominal. né? E é um verbo intransitivo, mas temos uma qualidade do sujeito. Sabemos que nervosa aí se refere a Irene. Então, o predicado é verbo nominal. Tá certo? Então, só temos um verbo só. E esse verbo, como, né? Esse sorriu não é necessário. Irene sorriu, é completo. Então, verbo intransitivo. Certo? Achamos o espetáculo excelente. O que pode ser aí? Não vejam, não observem aí esse risquinho aí, tá demais, está demais sublinhado, sim? O que pode ser esse verbo? Ou o predicado? Eu acho que é verbo nominal também. Por quê? Não, o de ligação. Acho excelente. É verbo nominal, Verbo não? nominal. Quem mais? Quem dá mais? Achar é como parece, não? É de ligação. Vamos ver então? Para mí es delegación, Achamos um verbo significativo. porque no tiene. É um verbo que quem acha Significativo. alguma coisa, certo? Achamos o espetáculo, é um verbo significativo, um verbo que denota uma ação. Ele gera em nós, né, a ideia de uma ação. Tá? É um verbo transitivo direto, predicado, verbo nominal. E aqui nós veremos mais para frente por quê. Tá? Porque temos uma característica aqui do objeto. Tá? Veremos mais para frente. Então, isso é um assunto que veremos mais para frente. Esse exemplo está demais aí também. Vamos ver mais para frente por quê. Temos uma característica, mas não é do sujeito, é do objeto do verbo. Tá? Vamos para essa parte aqui que gerou bastante confusão no trabalho também. Eu acho que o trabalho número 1. Transforme um predicado verbal em um verbo nominal. Tá? Ontem, eu fiz isso ontem. Também fez? Sim. Vamos ver agora. As andorinhas fugiram. Tá? Então, fugiram é um verbo significativo. É um verbo que denota uma ação. Então, esse predicado é verbal. O que o exercício pede? Transforme esse verbo, o mesmo verbo, usando o mesmo verbo, em um predicado nominal. O que nós temos que fazer para transformar um predicado verbal num nominal? Nós temos que acrescentar uma característica a quem? Ao sujeito. Ao sujeito. Então, nós temos que pensar aí nessas orações, nas andorinhas, nas pessoas e no comprador. Tá certo? Esses são os sujeitos das orações. Aí, olha, eu coloquei, já até fiz errado, né? As andorinhas fugiram felizes. Pronto. Coloquei a característica das andorinhas, o verbo é o mesmo, e aí temos um predicado verbo nominal. Temos aí uma característica das andorinhas, certo? As pessoas caminhavam felizes, mesma qualidade, então temos a característica das pessoas, né? Mantemos o mesmo verbo. O comprador saiu da loja feliz. Quem saiu feliz? O comprador, né? Então aí vemos que aí o predicado passou a ser verbo nominal. Quando você acrescenta uma qualidade ao sujeito da oração, que tem um predicado verbal, automaticamente esse predicado passa a ser verbo nominal, porque passa a ter dois núcleos. Um núcleo que é o verbo e outro núcleo que é a qualidade do sujeito, certo? Vejamos outro exemplo. Eu coloquei usando o mesmo atributo, o mesmo adjetivo. A vaca morreu. A vaca morreu feliz. Então, é estranho, mas funciona. Veja que a vaca morreu, o verbo é o mesmo, e feliz aí uma qualidade da vaca. Comi uma Eu feijoada. não fiz assim.
Bom, Eu então, não entendi assim. então, por isso estamos aqui, para reforçar esse conhecimento e trabalhar esse conceito, tá certo? Predicado nominal depende de que tenhamos uma qualidade referente ao sujeito, tá certo? Sempre é uma qualidade, É uma qualidade. porque eu não pensava que eu tinha que, como se diz, agregar, acrescentar uma outra ideia, porque quando eu leio as andorinhas fugiram, eu não sei se elas estavam felizes ou tristes. Então, por exemplo, eu acho que eu escrevi estava em fuga, porque eu não sabia que eu tinha que pôr outra ideia. Por isso, talvez eu fiz isso. Ou, por exemplo, a vaca morreu, eu escrevi a vaca estava morta. Porque eu queria manter a mesma ideia, eu não sabia que podia somar outra ideia como ele estava, que não sabia que o verbo nominal sempre tinha uma qualidade do sujeito. Justamente, predicado nominal, ele se constrói, predicado nominal, com um verbo de ligação, tá? O predicado verbal se constrói com verbo significativo. Predicado verbo nominal se constrói com verbo significativo mais uma qualidade do sujeito. Se omite o verbo, mas como temos uma qualidade do sujeito, esse predicado é verbo nominal. Que o núcleo do predicado nominal é a qualidade do sujeito. Então, temos a qualidade aí, temos aí, a vaca morreu feliz, temos o núcleo do predicado verbal, que é morreu, e o núcleo do predicado nominal, que é feliz. Da mesma forma, em comi uma feijoada ontem, ou comi uma feijoada, dá mesmo, né? Comi é o núcleo do predicado verbal, e feliz, comi feliz uma feijoada, é uma qualidade do sujeito, tá certo? Então, essa é o detalhe. Já temos um predicado Sim. verbo nominal, temos que ter uma qualidade de sujeito. Salvo essa achamos aí, que é uma frase que nós vamos ver daqui a algumas semanas, tá bom? Eu vou explicar por que essa frase aí é verbo nominal, tá? Perguntas. Sim, na oração comi feliz uma feijoada. Agora eu estou vendo que essa qualidade eu não não compreendi que o sujeito é um sujeito tácito, então coloquei ahm, a qualidade para o complemento direto. É um erro. Podemos ver Eu isso. coloquei comi uma feijoada saborosa ontem. Sim, temos que tenho que analisar bem. Pode ser, sim, pode ser um predicado verbo nominal, mas eu vou analisar bem no seu trabalho. Eu não tive tempo de corrigir ainda, que foi ontem vocês entregaram, mas vou analisar e quem sabe vou usar esses exemplos daqui a algumas semanas. E vocês vão entender por quê que quando nós temos um predicativo do objeto, um assunto, um bicho que vocês não viram ainda, aí o predicado também é verbo nominal, tá? Esse é um fenômeno da gramática, tá? Agora estou falando principalmente de predicado. Então, o que Graciela diz é que ela escreveu o adjetivo para feijoada, mas isso não é predicado nominal. O adjetivo tem que ser para o verbo, para o sujeito da pessoa que O faz o caminho mais verbo. fácil seria acrescentar no sujeito a qualidade. O caminho mais fácil, né? A questão é que, quando nós veremos... Como ela comeu feliz, não que a feijoada era saborosa. Isso é o que é correto. Eu comi feliz uma feijoada ontem. Não. Comi uma feijoada saborosa ontem. Eu preciso analisar bem essa oração, porque agora eu não teria que analisar bem, tá?
porque pode ser um predicativo do objeto ou pode ser um adjunto adnominal, tá? Eu vou ler certinho e vou responder para vocês depois, tá? Eu não quero pôr o carro na frente dos bois, tá certo? Porque existe uma diferença que nós vemos daqui para frente, né, nessa adjetivo relacionado ao objeto do verbo, tá? Vamos com calma. Assim, eu escrevi, eu comi uma feijoada ontem e fiquei satisfeito. Essa foi a minha resposta. Mas eu acrescentei fiquei. Talvez não é correto. Bom, eu vou adiantar aqui, né? Deixa eu ver uma coisinha. Chama o espetáculo excelente. Chamo o excelente. Sim. Bom, eu vou analisar e vou responder depois, ok? Bem, Vamos avançando, então. Transitividade verbal. Meu gatinho morreu. O sol queimou a plantação. Nós precisamos de você. Você devolveu o livro à professora. Nós precisamos de você feliz. Elza é feliz. Tá certo? Vemos aqui o verbo intransitivo, morreu, né? Incompleto em si mesmo. O sol queimou a plantação, verbo transitivo direto. Ele queimou alguma coisa. Né? Nós precisamos de você, que é parecido a que verbo precisar? gostar de. Exatamente. É o verbo transitivo indireto. Você devolveu o livro à professora. O que poderia ser esse verbo? Transitivo. Direto e Intransitivo. indireto. Direto. Muito bem. Temos aí as duas coisas. Nós precisamos de você feliz. Transitivo. Indireto. Indireto. Substantivo indireto. Ainda que temos aí um predicado, uma qualidade sujeito, o verbo continua sendo o mesmo. Tá certo? Elza é feliz. De ligação. Não, mas é transitivo? Não. Verbo ligação. Quando ele é de ligação sozinho. É outra É categoria. ligação somente. Exato. Bem. Tá? É só de ligação. Ok? Então aí talvez você deveria colocar umas cores diferentes para facilitar o reconhecimento, mas aí temos as características bem definidas dos verbos, tá certo? Alguma pergunta? Não, para mim não. Eu não vi ainda o material desta semana. Este é o tema? Sim, esse é parte do assunto dessa semana. Sim, eu estou justamente adiantando um pouco, porque se relaciona aos conceitos de predicado que a gente já viu anteriormente e de Claro. sujeito, né? Também Hum. o predicado nominal está relacionado ao sujeito, né? Tem uma característica do sujeito. Então, os verbos copulativos ou de ligação não tem, somente tem complemento, mas você não fala de objeto direito e indireto. Não, eles têm predicado, os verbos de ligação se associam ao predicativo do sujeito. Tá? Nós temos o sujeito, a regra básica é essa. Sujeito, verbo de ligação e predicativo sujeito. Tá? Veremos o predicativo do sujeito daqui 2, 3 semanas. Também. Ok? Vocês têm que ir somando. Aqui nós estamos construindo uma torre, né? E cada passo é importante. E é muito importante que vocês entendam bem a questão do sujeito, a questão do predicado, porque as coisas vão como uma pirâmide, vai aumentando o conhecimento, tá? E a base da pirâmide é só o período simples. Chega o período composto, né, que temos aí orações coordenadas, subordinadas, aí a coisa complica bastante, de forma bastante interessante. É importante reconhecer bem os tipos de verbos, né, e o que eles chamam para si.
Verbo de ligação chama uma qualidade do sujeito. Verbo transitivo, um complemento a esse verbo. Queimou, precisar, devolver, são verbos significativos, pedem complementos. Diferente do verbo morreu, que não pede nada, e o verbo é ser, no caso que pede uma qualidade do sujeito, né? Tá bom? Podemos avançar? Sim. Bom, vamos agora trabalhar com duas tirinhas que uma delas vocês já viram de forma bastante repetitiva, talvez, eu acho que em 2 trabalhos eu pedi a mesma tirinha, e a de baixo eu acho que vocês não viram. Viram? Vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar o conceito de frase e oração, certo? Eu vou perguntar para vocês o que é uma frase e o que é uma oração. Melhor dizendo, antes de perguntar o que é, eu vou falar o que é e vocês vão me ajudar a achar as orações e as frases, tá? Frase é tudo aquilo que tem sentido, Tá. certo? E oração é tudo aquilo que tem verbo, né? Estamos falando de sentenças. Sentenças com sentido, frase. Sentenças com verbo, oração. Então, desde o óbvio, desde o que nós temos aí, nós temos tudo tem sentido, então podemos dizer que tudo aí é frase, certo? Cheguei, Elga, perdi a batalha, alegria contagiosa, eu sou imune, todas elas são frases. Tem sentido. É a mesma coisa eu perguntar para vocês, por exemplo, por exemplo, eu posso classificar o cachorro como mamífero e vertebrado, certo? O cachorro, ele tem ossos, por isso ele é vertebrado. E também ele é mamífero, porque, né, os seus filhotes tomam leite quando não são pequenos. Então, são 2 classificações que se remetem a características diferentes. Frase se refere sempre a sentido. E oração se refere sempre a verbo. Tá ok? Só para reforçar esse conhecimento. Bom, quantas frases nós temos na primeira tirinha? É, 5. 1, 2, 3. 6. Vamos fazer o seguinte, que a pontuação nela está estranha, mas vamos numerar. Fechamos. Vamos fazer assim, olha. Digam para mim qual é a primeira frase da primeira tirinha. Cheguei, Helga. Cheguei, Bem, estamos de acordo. A próxima frase, perdi a batalha. essa é outra. A próxima, Perdi meu saque Perdi meu saque. barco. e perdi meu barco. E Muito perdi bem. o meu barco, tudo junto? Tudo Ou junto são porque nós não temos duas? ponto. Duas Sim, juntas. Ah. tudo isso é uma frase só porque não tem ponto aí, né? O que mais pode dar errado seria outra, né? Uhum. Próxima. Fechamos. Achamos. A vaca morreu, podemos dizer que é uma. O telhado está vazando, porque não fica claro se é um ponto ou uma vírgula aí. Mas poderia ser uma frase. A vírgula. Roubaram nossas galinhas, o poço secou. Certo? Galinha. Sim. Então, é isso. Tem sentido? É frase. Tá? E frase é um assunto bem pequeno do nosso corpus de estudo. Certo? Nosso enfoque são as orações. Tá certo? Quantas orações nós temos aí? Vou esconder aqui minha mão. 6.
Mas finalmente a vaca morreu, tudo isso tem vírgula ou tem ponto? Porque isso também determina ou não? Eu acho que está em vírgula. 6. Ah, minha avó. Vamos ver então por partes. Olha só. Cheguei, Elga, é uma oração, temos um verbo aí. Perdi a batalha é outra oração. Temos um núcleo verbal aí, que é perdi. Perdi meu saque é outra oração. Perdi o meu barco é outra oração, certo? Podemos dizer que é um período composto, temos mais de um verbo, né? Se repete, mas o que mais pode dar errado? Pode dar é uma locução verbal. Então aí temos uma oração. Vejamos, só isso, verbo intransitivo, é um verbo, é uma oração. A vaca morreu, é uma oração também, temos o verbo morreu. O telhado está vazando, aí é outra oração. Roubaram nossas galinhas, uma oração. O poço secou, outra oração, certo? O que muda Ou é... seja, não importa que esteja entre vírgulas. Não, Tá, o que muda é o período. Se o período só agora. tem um verbo ou uma locução verbal, é um período simples. Se temos mais de um verbo, um período composto. Tá? Cada oração tem o seu verbo como centro, um predicado verbal. Voltando lá aos princípios que a gente trabalhou no início da aula. Certo? Agora vamos no de baixo. Yeah. Quantas orações temos embaixo? Na tirinha do Garfield. Duas Dois. orações. Duas. Exatamente, duas, né? Alegria é contagiosa, eu sou imune, tá? Então, agora, vamos trabalhar com o conceito de período, tá? Pensando aí, poderíamos dizer que temos algum período composto em alguma dessas tirinhas? Na primeira, Arrisquem, hein? sim. Na primeira, sim, qual? Perdi meu saque, perdi o meu barco. Esse é Exatamente, composto. período composto, exatamente. Onde mais podemos ter? Se consideramos que é vírgula e não ponto. A última. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. Considerando que o que temos aí são vírgulas, então seria um período composto, por muitos verbos, por muitas orações. Certo? Embaixo temos período composto? Não. São somente simples. Período simples, muito bem. Vamos para a ideia de sujeito, tá? Cheguei, Elga. Que sujeito temos aí? Tácita. Tácito, Tácito. implícito ou oculto, determinado ou oculto. Porque quem é o sujeito aí, podemos dizer? Primeira pessoa. Muito bem. Eu. No globinho ao lado, na nuvem ao lado, a mesma coisa. Perdi, 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 certo? Sujeito, tácito, oculto, determinado oculto, implícito. O que mais pode dar errado? O que seria aí? Que você diz locução Determinado. verbal. O que temos nessa oração aí? Estranho, que dificulta o processo. Nós temos um verbo no infinitivo. O que mais pode dar errado? Não sabemos. É uma locução verbal? Locução verbal? uma locução verbal. E temos um verbo no infinitivo, em pessoal. Então, essa oração é de sujeito indeterminado, não sabemos. Algo deu errado, mas nós não podemos determinar para quem, né? Depois, nas outras orações, temos aí sujeitos, pensando aí nesse do agar aí. Quais essas orações aí que temos, aí do vejamos até o secou, que tem sujeito determinado oculto? Perdón, se cortó, no entendí nada de lo que dijo, profesor. Sí, determinado. A vaca morreu. Telhado Sim, está.
Sim. Vamos pelos sujeitos determinados simples. Temos, né, no quadrinho último do Agar, sujeito determinado simples, em quais orações? Vejamos nós, não? É tácito. A vaca morreu, é determinado. O telhado está vazando. Que sujeito é? Também, simples, Simples, muito determinado. bem. Roubaram nossas galinhas. O que poderia ser? Assim, é Tácito. implícito, tácito. Não, não é. Várias pessoas roubaram ou pode ser um só ladrão? Não, é no plural. Plural. Está no Então temos plural. aí o sujeito indeterminado. Não sabemos quem roubaram. Quando eu falo assim, roubaram minha casa, não foi a cidade inteira que roubaram, ou eles roubaram. Foi um ladrão que roubou a minha casa, certo? Roubaram minha casa. Roubaram nossas galinhas. O poço secou, sujeito O poço. Determinado, simples. determinado Ah, simples. Muito bem. E nas orações de baixo, que tipo de sujeito temos? Determinado, simples. Tem Alegria, eu. exatamente. Ambas são determinadas simples. Vamos agora, predicados. Predicados. Eu sei que a aula está cansando, a nossa mente está pegando fogo, mas é importante trabalhar bem esses conceitos, né? Vamos aí, predicados. Cheguei, Elga. Que predicado é esse? Verbal ou nominal? É, verbal, Verbal. Muito bem. significativo. Sim, o verbo é significativo. Muito bem. Nas outras, no que segue, perdi a batalha, perdi meu saque, perdi meu barco. Que predicado temos aí? Verbal. Verbal. Muito bem. Que mais pode dar errado? Se a gente troca o verbo pode dar por um só verbo, que verbo seria? Dar. Dar. Acho que é dar. Dar. O que mais dará errado? Então, o verbo dar é um verbo significativo, predicado verbal. Tá? Muito bem. Vejamos. Que predicado é isso? Pode abrir o Predicado microfone, verbal. Patrícia. Se quiser participar, pode participar. Predicado Predicado verbal. verbal. Verbo, verbal. verbo ver. A vaca morreu. Verbal intransitivo. Verbal. Muito bem. Verbal. Tá. O telhado está vazando. Predicado nominal porque está é verbo de ligação. Então, aí eu vou pedir para vocês olharem o vídeo que eu subi, que explica muito bem Ah, e fala essa questão dos estados quando o verbo de ligação está unido a um advérbio. ah, É, bem. então, aí temos muda o verbo, certo? Roubaram nossas galinhas. Predicado verbal. Significativo. Bem, Transitivo. o poço secou. Bem, verbal. Verbal significativo. Muito bem. E nos de baixo, que predicados nós temos aí, que são parecidas as frases? Para mim é de ligação, mas agora não sei. Ligação. Foi que ligação? Tá, eu também. Sim, temos em ambas verbos de ligações, né? Verbo de ligação. Verbo ser, né, está em ambas. Alegria é e eu sou, predicados nominais, tá certo? Então, considerando então já a resposta, né, temos aí transitividade verbal na primeira, verbo transitivo, indireto, cheguei, Elga. Elga, cheguei, verbo intransitivo, não precisa de complemento.
No caso, perdi precisa de um complemento. Então, em todas as orações que o verbo perde aparece, é o verbo transitivo direto. Perdi Direto. alguma coisa. Perdi a Uhum. batalha, perdi o saque, perdi o barco, etc. O que mais pode dar, né? Darem, também precisa de um complemento. Quem dá uma então, aí seríamos o verbo transitivo direto. Vejamos, não tem complemento. Então, o verbo aí é Intransitivo. Transitivo. a vaca morreu. Tem complemento? Não, é intransitivo. Tudo bem. O telhado está vazando. Aí, no caso, o verbo de ligação assume uma função diferente da qual ele, né? Então, aí é um verbo intransitivo também. Roubaram, Eu tenho uma pergunta, não lembro o que é vazando. vazar. Sim. Vazar, como que é vazar? Quando gotea, sim. Mm, No bueno. sé cómo sería en español. Buena pregunta. Cuando hay Sí, goteras, gotea, el techo gotea, dice, ¿no? Está goteando, eso es. O sim, telhado está vazando. sim. Gotejando, nós temos também a palavra gotejar, mas a Uhum. gente usa vazar. Tem um vazamento, um escape de água ali. Está chovendo e está caindo água. Roubaram nossas galinhas. Roubaram. Quem rouba? Algo. Algo. Então, Movimento verbo transitivo. direto. O poço secou. E se secou, precisa de complemento. Não necessita, é intransitivo. Verbo transitivo. E embaixo, que verbos temos? De ligação. Obrigação, certo? Então é isso, gente. Esse seria o que nós trabalhamos até agora. Falamos dos verbos, falamos dos sujeitos e dos predicados, certo? Querem fazer alguma outra pergunta ou comentário? Sí, una pregunta. Sé que hay páginas para practicar esto online, pero no sé, ¿usted conoce alguna que nos pueda dar Ahn, para practicar, no? não posso mencionar o vídeo, mas Ah, existem. bem. Ah, Por uma questão de propriedade, tá certo? Mas tá. existem sim. Vocês podem procurar na internet páginas do Brasil, tá? De Portugal eu não vi, mas no Brasil tem vários canais com exercícios online. A gente também sobe alguns exercícios, tá certo? Mas na internet tem muito mais para ver. E também tem vídeos com exercícios também, tá? Mas aí a análise vai ser geralmente mais profunda, com coisas que vocês não viram ainda. Entende? Porque vocês estão aí analisando algumas partes, né? A gente está começando a colocar a cabeça no mar da gramática, da sintaxe, melhor dizendo. Então, o que vocês viram até agora é sujeito, predicado, e começamos a falar dos verbos, os tipos de verbos, de ligação, intransitivos e transitivos, direto e indireto. É isso. Bom, é muito importante trabalhar esses conceitos aí. Depois o resto a gente vai trabalhando. E não se preocupem, porque é bom poder classificá-los, mas geralmente as orações, quando a gente trabalha nas provas, aparecem, né? Os sujeitos geralmente são determinados simples, os verbos geralmente transitivos direto, porque a maioria deles são assim, né? Quando é sujeito, se não é determinado simples, é composto, ou é um indeterminado com a terceira pessoa do plural, tá bom? Mas aí existem as exceções que vocês perguntam e a gente tem que responder, tá bom? É isso, gente. Peço desculpa se não respondi todas as perguntas. Vou corrigir de novo esse trabalhinho, essa parte do trabalho que ficou errado aí. Eu confundi inexistente com indeterminado e vou subir a nota para vocês, tá bom? Até amanhã amanhã eu faço isso. Não sei se hoje vai dar tempo, ok? Ficamos por aqui. Já são É, 9 da noite. Espero que tenha sido útil essa nossa aula para vocês. sim, claro, muito útil. Muito Obrigada. obrigada. Sim. Ok.
Muito claro. Obrigada. Então, a gente Tchau. estamos em contato e qualquer coisa me escreva na plataforma, tá bom? É, Tá bom. boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.